Olá, sou o professor Josimar Silva e nós vamos falar agora de combinação. A ideia dessa aula é apresentar a ideia de combinação, tá? Antes de falar propriamente de combinação, eu vou falar de um outro método de contagem que é arranjo, tá? Esse outro método de contagem, arranjo, não é tão importante quanto combinação, tá? Mas aí vai ser usado para a gente, como gancho, para a gente chegar à ideia de combinação, tá bom? Como a gente vem fazendo já em aulas anteriores, a gente sempre apresenta um conceito novo usando um problema motivador, usando um problema gancho para a gente desenrolar toda a parte teórica, tá? E a gente vai fazer isso agora por meio desse problema aqui, tudo bem? Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar, tá? Nós já resolvemos vários problemas, tá? Inclusive muito mais difíceis do que esse aqui, tudo bem? Usando o princípio fundamental da contagem, tá? Resolvemos problemas em que a gente tinha que abrir em casos, tá? E esse aqui é um problema bem simples, tá? A gente vai resolver a princípio pelo princípio fundamental da contagem, tá legal? Tudo bem? E depois a gente vai pensar em desenrolar a ideia de arranjo. Vou traçar aqui os espaços reservados para os algarismos desse número, tá? Um número de 3 algarismos distintos, diferentes. Eu tenho 5 possibilidades para esse algarismo aqui, o algarismo da centena, tá? Tenho 5 possibilidades para escolher ele. Eu tenho apenas 4, já que o algarismo usado aqui na centena não pode ser usado na dezena, tudo bem? E aqui eu tenho 3, não posso usar esses dois últimos algarismos, esses dois primeiros algarismos, tudo bem? O PFC, o princípio fundamental da contagem, diz que a gente deve multiplicar essas possibilidades parciais. Fazendo isso, nós vamos encontrar 60, que é a resposta para o nosso problema, tá? Então, são 60 números com 3 algarismos formados com esses algarismos aqui, eu dispondo apenas desses algarismos aqui para formá-los, tá? De maneira que esses algarismos todos sejam diferentes, tudo bem? Eu quero ressaltar uma coisa, toda vez que a gente usa o PFC, o princípio fundamental da contagem, a gente está impondo que existe uma ordem, uma relação de ordem entre esses números, tá? Entre essas escolhas, tudo bem? A troca de posição vai acarretar um novo agrupamento. Se eu coloco um aqui e boto 2 aqui, é diferente de botar o 2 aqui e colocar o 1 aqui, tudo bem? O que eu quero dizer é que o número, por exemplo, 2, 3, 4, ele é diferente do número 4, 2, 3, por exemplo, tá? Repare que esses dois números eles são formados com os mesmos algarismos, tá? Mas a troca de posição entre esses algarismos vai acarretar um novo agrupamento, uma nova configuração, que no caso aqui recebe o nome de arranjo. Cada número desse aqui é um arranjo. O arranjo é um agrupamento ordenado, tá? No caso aqui, eu estou fazendo um arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3, tudo bem? Então, esse agrupamento é ordenado, ou seja, a ordem entre os elementos é importante. Se eu mudar a ordem, eu produzo um novo agrupamento, tá? Um novo arranjo, no caso, um novo número aqui, tá? Tudo bem? Então, o problema está resolvido pelo PFC. Tá? Aliás, diga-se de passagem, muito bem resolvido, que é a melhor maneira de resolver esse problema. Tá? Eu vou agora apresentar uma outra solução. Na verdade, a gente vai usar agora essa resolução para chegar à ideia de arranjo. Tá? Esse problema poderia ter sido resolvido assim. Arranjo de 5 elementos tomados de 3 de P a P. Tomados de 3 a 3, aliás. Tá? Eu tenho 5 elementos total, eu vou formar grupos de 3. Tá? E a gente sabe que a resposta é 5 vezes 4 vezes 3. Mas agora, nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar, tá? Colocar 2 vezes 1, tá? E vou, logo em seguida, desfazer esse complemento que eu coloquei lá em cima, tá? A gente percebe claramente que eu não efetuei alteração, eu não provoquei uma alteração no valor numérico dessa expressão, tá? E para quem está vendo isso pela primeira vez, deve pensar o seguinte, pô, isso é muito pouco esperto, né? Para que eu vou multiplicar por 2, multiplicar em cima por um número e vou dividir pelo mesmo número? Eu não estou fazendo nada aí. Acontece que com essa atitude, aparentemente ingênua, eu ganho o direito de escrever o numerador como 5 fatorial. Tá? Repare que eu sempre vou poder completar até a unidade. Sempre eu vou poder continuar aqui escrevendo até que eu pare em 1. E se o número já tiver até o 1, se o numerador aqui já tiver até o 1, 5, 4, 3, 2, 1, o problema está resolvido, é somente n fatorial. Tá?
Então, eu ganho o direito de escrever 5 fatorial e aqui embaixo 2 fatorial. Tudo bem? Isso vai dar 60, tá? Agora, nesse momento, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse 2 aqui, é muito fácil perceber que ele surgiu naturalmente da diferença entre esses dois carinhas aqui. O número total de elementos e o número de elementos de cada agrupamento, de cada arranjo aqui no caso, tá? Então, eu posso escrever essa expressão dessa maneira. 5 menos 3, tá? Fatorial. Tudo bem? Então, esse problema poderia ter sido resolvido dessa forma. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. E agora eu vou generalizar. Tá? Em vez de considerar somente 5 elementos, eu posso considerar N elementos. Tá? Em vez de considerar somente grupos de 3, eu posso considerar grupos de P elementos. Desde que, evidentemente, esse P seja menor que ou igual a N. Tá? Então, eu posso escrever isso. N, P a P. Esse P vai ser menor que ou igual a N, tá? E vai ser N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tudo bem? Então, essa é a fórmula que dá o número de arranjos de uma tomados de N elementos P a P, tá? Agrupamentos de P elementos tomados de um universo de N elementos distintos. Tudo bem? Então, vou escrever aqui, ó, fórmula do número de arranjos. E eu quero deixar bem claro, eu quero frisar bastante aqui, ó, o seguinte, que o PFC ele resolve com vantagem, tá? Ele resolve qualquer problema de arranjo. Então, o princípio fundamental da contagem substitui essa fórmula aqui do número de arranjos com vantagem, tá ok? Mas é importante que você saiba que pelo menos ela existe, tá? Vocês podem se deparar com esse tipo de fórmula, com essa anotação aqui, em algum problema, em algum exercício, alguma prova. Então, é importante saber que ela existe. Mas eu quero deixar bem claro que qualquer problema de arranjo pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, tá? De uma forma bem melhor, né? Bem mais tranquila, com menos conta, de um modo geral. Então, está aqui, tudo bem? Essa é a ideia de arranjo, essa é a fórmula que vai dar o número de arranjo, tudo bem? Vamos à ideia de combinação, tá? Como de costume, a gente vai usar um problema para chegar a ela, tá? Quantos são os subconjuntos de 1, 2, 3, 4, 5 que possuem apenas 3 elementos? Então, eu tenho um conjunto com 5 elementos, eu quero subconjuntos, tá? De 3 elementos desse conjunto. Quantos são? Eu peguei 2 aqui, ó, 2 subconjuntos, que na verdade é um só, né? E são iguais, não é isso? Por quê? Porque um conjunto não é caracterizado pela ordem dos seus elementos, e sim pelos seus elementos, tá? Então, como esses conjuntos têm os mesmos elementos, eles são iguais. Eu quero deixar bem claro que combinação é a mesma coisa que escolher. Quando eu estiver diante de um problema de combinação, eu tenho que escolher, selecionar, sem me preocupar com a ordem. A ordem entre os elementos não vai ser importante, tá legal? Então, vamos lá, vamos à combinação. Bom, eu não sei, é um problema novo, eu não sei como encontrar o número de combinações. Mas a gente acabou de ver como é que se encontra, como é que se consegue achar o número de arranjos, tá? Que é uma coisa muito próxima do que a gente quer fazer, a menos da ordem entre os elementos, né? Que no caso do arranjo, a ordem é considerada. Quando eu mudo de ordem, eu produzo um novo agrupamento. Bom, então vamos calcular o arranjo de 5 elementos tomados de 3 a 3. Bom, não é exatamente o que eu quero, tá? Aqui eu estou levando em consideração a ordem, mas eu posso corrigir esse problema, eu posso desfazer essas permutações indevidas, tá? No caso aqui eu tenho 3 elementos que foram permutados indevidamente. Quando eu quero imprimir uma permutação de 3 elementos, eu multiplico por 3 fatorial. Se eu quero desfazer, nada mais justo que dividir por 3 fatorial, tá? Então eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, 5 fatorial sobre 5 menos 3, que a gente já acabou de ver, que é o número de arranjos, tá? Dividido por 3 fatorial. Quando eu divido um número, que é 5 fatorial, por um outro número e por um terceiro, basta dividir esse número pelo produto desses dois, né? Então, fica assim, ó, 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Então, essa expressão aqui vai me dar o número de
combinações de 5 tomados de 3 a 3. Então, eu estou usando a fórmula de arranjo para chegar ao número de combinações. Basta desfazer a ordem entre os elementos. É muito fácil perceber que cada conjunto desse foi contado 3 fatorial vezes, né? E na verdade deveria ser contado uma vez só. Foi contado 6 vezes, tantas vezes quantas forem as permutações desses 3 elementos. Por isso eu vou dividir por 3 fatorial, que é 6. Tá? Eu vou generalizar agora essa fórmula. Tá? Em vez de 5, N, e se em vez de grupos de 3 eu tiver grupos de P. Essa fórmula fica assim, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Tudo bem? Então, isso aqui, essa é a fórmula do número de combinações de N elementos tomados de P a P, tá? Com N maior que ou igual a P. Tudo bem? Deixa eu escrever aqui, número de combinações. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que a ordem dos elementos, a ordem não é importante, tá? A ordem dos elementos de cada grupo não é importante, tudo bem? E a gente também poderia resolver esse mesmo problema sem fórmula, tá? A gente pode até abrir mão dessa fórmula aqui, embora ela tenha uma utilidade maior do que a fórmula do número de arranjos, né? Até mesmo como notação, para você deixar indicado se você não quiser fazer as contas. Como é que esse problema poderia ter sido resolvido? Assim, ó. Vou aplicar o princípio fundamental da contagem, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Tenho 5 possibilidades para o primeiro elemento do conjunto, 4 possibilidades para o segundo elemento e 3 possibilidades para o terceiro elemento. Só que a gente lembra que não existe primeiro, segundo e terceiro elemento. Tá? Essa é uma relação de ordem inexistente, tá? Artificial, ela não existe. Eu não estou preocupado com a ordem aí. Então eu vou desfazer a permutação desses elementos aí, tudo bem? E eu vou encontrar o mesmo resultado, isso vai dar 10, não é isso? Tudo bem? Aqui também, 10. Essa é a resposta para o nosso problema. Ok? Bom, vamos à definição, né? Vamos formalizar a ideia de combinação aqui. Tá? Definição, dados N elementos distintos, chama-se combinação de N elementos tomados P a P, com P menor que ou igual a N, qualquer subconjunto formado por P elementos distintos escolhidos entre os N elementos. Tá? Eu tenho aqui algumas notações usadas para indicar a combinação. Nos livros de ensino médio, a mais comum é essa notação aqui, tá? É a que a gente está usando. Quase todos os livros, se não a totalidade, usa essa notação. Tenho essa outra notação aqui e tenho binomial, que é numericamente equivalente à combinação de NP a P, tá? Para valores de NP inteiros. Na verdade, esse carinha aqui indica mais coisas que isso. A gente vai ter oportunidade de ver, tá? Binomial. Então, você pode usar qualquer uma dessas 3 notações, tá? Que elas vão indicar esse resultado aqui, ó, tá? Tudo bem? Agora, deixa eu falar mais alguma coisa a respeito da fórmula de combinação de NP a P. Uma outra maneira de se chegar a ela é pensando da seguinte forma. Eu tenho N elementos, tá? Eu quero escolher P elementos desse N, tá? Sem me preocupar com ordem. De quantas maneiras eu posso colocar esses N elementos em fila? N fatorial. Disponha esses N elementos em fila. E agora eu vou separar o grupo dos selecionados e o grupo dos não selecionados. Eu tenho P selecionados, tá? Naturalmente eu vou ter N menos P não selecionados. Deixa eu consertar aqui, tudo bem? Tenho P selecionados e N menos P não selecionados. E agora eu preciso apenas desfazer a ordem indevida entre esses elementos aqui. Entre os P selecionados, eu não quero que haja contagem referente à ordem deles. Então, vou desfazer, vou dividir por P fatorial. A mesma coisa para os não selecionados. Trocar a ordem de 2 não selecionados não vai me conduzir, não vai acarretar um novo agrupamento. Então, eu vou desfazer a ordem desses carinhas aqui não selecionados, tá? Então, coloco em fila, desfaço a ordem dos selecionados e desfaço a ordem dos não selecionados. E chego, assim, à nossa fórmula
que permite calcular o número de combinações simples, tá? Sem que os elementos sejam repetidos, tá bom? Então, tá aí, e dessa forma a gente encerra a nossa aula.